Olá, vamos falar agora um pouco sobre o Power BI, né? Esse é o nosso atual tema. E aí eu trouxe para vocês aqui, né, alguns conceitos, algumas informações introdutórias que eu gostaria de compartilhar a partir desse momento. O primeiro questionamento que trazemos, né, é o que é o Power BI, né? O Power BI é uma suíte, né, de ferramentas de análise de negócio desenvolvida pela Microsoft. O BI, o BI, né, que é o BI, significa Business Intelligence, ou seja, inteligência para o negócio, né, para as corporações. Permite, né, essa ferramenta ela permite aos usuários a visualização de dados de várias fontes. E esses dados eles são transformados em quê? Em relatórios. E esses relatórios eles servirá como uma base para a tomada de decisão por parte dos gestores. Eles proporcionam também a interatividade, né, desses relatórios. E também painéis de controle, que servirá, que disponibilizará a opção, ou seja, gerará aos usuários a possibilidade de compartilhar essas informações de uma forma célere, né, de uma forma fácil e rápida, e também intuitiva, onde os usuários consigam se comunicar com os templates, com todas as ferramentas, né, desse programa. E ele também consegue, né, que eu acredito que essa é o principal benefício, né, um dos principais benefícios, uma das principais inovações do Power BI, é pegar esses dados brutos, todas as informações de uma organização, transformando ele em quê? Ideias. Ora, eu tenho dados de um determinado setor, de outro setor, tem informações financeiras, informação de pessoal, enfim, todas as informações de um ambiente organizacional, e o Power BI consegue consolidar essas informações, transformando-as né, em dados, eu diria, de uma forma mais clara, para que consiga entender de uma forma rápida. Isso vai propiciar o que aos gestores? Que ele consiga ter ideias do que significa aquelas informações, direcionando e tomando as decisões necessárias. Os usuários eles podem se conectar, né, a uma ampla variedade de fontes, e essas fontes são banco de dados, né, de qualquer tamanho, planilhas em qualquer versões, né, serviço em nuvem, servidores, consegue conectar a servidores e também a serviço de streams, que são disponibilizados de uma forma online, né, em tempo real. Pode realizar transformações, né, nesses dados, como cálculos, aplicar cálculos personalizados, e aí a linguagem utilizada pelo Power BI é o DAX, Data Analysis Expressions, oferece uma ampla gama de opções, né, de visualização de dados, e aí desde gráficos a painéis interativos, onde realmente faz essa comunicação, né, com os usuários. E assim, a característica que distingue o Power BI é essa capacidade de compartilhar, né, essas informações em tempo real, né, através de acesso aos usuários. E aí outra ferramenta, né, eu diria que é bem interessante do Power BI,
é a possibilidade do administrador, ou seja, aquela pessoa, aquele usuário que vai ficar responsável por acompanhar todo o processo, né, desde edições, também a compartilhamento. E por que essa ferramenta é importante no ambiente corporativo? Porque nós estamos lidando com o quê? Com dados, né, que são considerados dados estratégicos. Literalmente são todas as movimentações, todas as informações inerentes a uma empresa. E aí tem dados relacionados ao marketing, relacionados a vendas, relacionados à logística, enfim, a todas as áreas de uma organização. Literalmente tem todo o DNA da empresa. Então, essa ferramenta de controlar os acessos e principalmente o compartilhamento, ela é importante para que o administrador consiga identificar qual usuário acessou a informação, né, editou, fez alguma mudança, né, no Power BI, no programa, né, especificamente, e principalmente com quem ele compartilhou. Né, o Power BI consegue justamente oferecer esse recurso, né, avançado. Ele também tem nas versões, né, móveis, oferecido pelas lojas, né, de aplicativos. E aí qual é a vantagem? A comodidade, porque os gestores, os usuários, de uma maneira geral, podem acessar o programa em uma versão mais compacta, né, e aí a gente está falando de smartphone e também de tablets, não só no desktop e notebooks, mas também nessa versão mais compacta, né, que são esses equipamentos eletrônicos, mas de uma certa forma mais acessível, e gera essa comodidade para os usuários. Então, é uma ferramenta, como a gente percebeu, né, uma ferramenta poderosa, né, no ponto de vista de tomada de decisão, que vai oferecer ao gestor, né, ao administrador de uma organização, essa capacidade de tomar decisão, e a tomada de decisão numa organização é de fundamental importância. E além de pegar os dados brutos, né, os dados gerais, em linhas gerais de uma organização, e transformar eles em dados analisáveis, em dados que podem ser utilizados para que as empresas consigam sempre estabelecer, né, essa tomada de decisão. E aí vamos ver a partir daqui, né, uma das formas, né, como o Power BI pode ser utilizado. Conectar, né, com várias fontes, né, banco de dados, planilhas, serviço de nuvem, serviço web, servidores. Consegue transformar esses dados, né, pegar os dados de uma forma bruta, né, massiva, e fazer uma limpeza dele, ou seja, colocar cada informação, cada dado em uma gaveta, né, em vários compartimentos, para que seja filtrado, agregando também essas informações, quando for o caso, unindo tabelas, né, criando colunas e também calculando essas colunas, né. Temos também criação de visualizações de dados, onde esses dados eles são carregados e transformados, né? E aí o Power BI oferece uma ampla variedade de visualização, né? Dentre elas está os gráficos, tabelas, mapas, medidores, cartões e várias outras, né? Que é justamente para propiciar essa visualização interativa que realmente se comunica com o usuário. A análise avançada é justamente com relação a
a segmentação de dados, né, a classificação, colocar cada informação no seu devido lugar, conseguindo realizar filtragem, né, criar hierarquia, ou seja, essa informação ela vai estar, ela virá primeiro do que outras, criar uma organização, uma hierarquização com relação a essa informação. Aplicando também medidas, né, e realizando cálculos personalizados, usando justamente a fórmula DAX, permitindo que os usuários realizem análises complexas e consigam obter insights valiosos desses dados, né? Consegue criar relatórios e painéis interativos para propiciar aos usuários justamente essa comunicação. Consegue também criar esses painéis personalizados que vai justamente atender a demanda da corporação, né? Obtendo também, oferecendo as visualizações e métricas chaves para que o usuário consiga acompanhar. E também verificar, né, fazer o acompanhamento do desempenho e monitorando os indicadores. Compartilhar, né? Essa opção de compartilhar, ela é muito importante, porque quando a gente fala de organização, a gente está falando de vários colaboradores que necessariamente vai ter a necessidade de obter aquelas informações, e aí pode-se limitar o acesso daqueles usuários, né, nesse sistema, por que não dizer um sistema, nesse programa, que cria literalmente um sistema de informação, porque é desenvolvido várias cadeias, várias formas de oferecer esses dados. E também, né, a possibilidade desses usuários conseguir fazer as edições, né? Então, literalmente, é propiciar um trabalho a várias mãos. Porque quando a gente fala de uma organização, de empresa, são vários setores, e dentro desses setores há uma infinidade de dados que podem, né, e muitas vezes devem ser utilizados justamente para facilitar a tomada de decisão, mas também a execução propriamente dita. Outro ponto importante é o acesso móvel, né, que é justamente essa disponibilidade de oferecer aos usuários essa comodidade e acessar o programa, né, essa ferramenta, através de equipamentos mais compactos, que podem facilmente ser transportados pelos usuários para qualquer lugar. E agora vamos ver, né, quais são os componentes principais do Power BI. Dentre eles está o Power BI Desktop, né? Essa aplicação ela é gratuita, permite criar relatórios interativos, painéis de controle, né? Oferece recursos avançados de modelagem de dados, criação de visualização e aplicação de cálculos personalizados, integração de fontes de dados e dentre outras. O Power BI Service, que é uma plataforma baseada em nuvem, né, que permite publicar, compartilhar e colaborar entre relatórios e painéis criados no Power BI Desktop, né, ou seja, faz uma comunicação com o Power BI Desktop. E oferece, né, essa possibilidade do monitoramento, né? Oferece esse dispositivo de governança e segurança. Temos também o Power BI Mobile, né, que são os aplicativos que são utilizados nos dispositivos, né, em smartphones, tablets e vários outros equipamentos, né, compactos. Temos também o Power BI Gateway, é um componente usado para conectar o Power BI a fontes de dados locais e permite localizações, atualizações automáticas de dados em tempo real,
Ou seja, se a empresa tem um sistema que é local, o Power BI Gateway, ele consegue fazer essa comunicação com esse sistema, trazendo, buscando aquela informação que o Power BI precisa para gerar, buscando os dados, né, dentro desse sistema para ser apresentado no Power BI de uma forma dinâmica, de uma forma online. E temos também o Power BI Report Server, que é uma versão local do Power BI Service, né? E o Power BI Report Server ele permite implantar e gerenciar relatórios do Power BI dentro do ambiente de rede da organização, fornecendo maior controle e segurança sobre os dados, né? Então, consegue, né, através do Power BI Report Server, consegue disponibilizar o acesso, né, ao Power BI de uma forma através da rede, né? E aí consegue-se ter uma organização mais otimizada. E aí, para conectar essas fontes, né, a gente consegue seguir esse passo a passo, que é no item 1, abrir inicialmente o Power BI Desktop, inicia o Power BI, a partir daí obtém os dados na guia página inicial, clica na guia página inicial, no menu superior, seleciona a opção obter dados, no grupo obter dados, né, externos, escolhe a fonte de dados desejada, né, no item 3, e a partir daí o Power BI oferece várias opções de fontes de dados. Você pode escolher, né, a partir dessas conexões, os bancos de dados, arquivo em CSV ou Excel, serviço web, aplicativos empresariais, serviço em nuvens, dentre outros. Selecionando a fonte de dados, né, aí o usuário consegue se conectar. O item 4, configura as opções de conexão. Dependendo da fonte de dados, selecionada, e aí precisa fornecer informações adicionais, como nome do servidor, como nome do banco de dados, credenciais do login, caminho do arquivo URL, que é justamente o caminho, né, que o Power BI ele vai fazer para buscar aquelas informações, aqueles dados, né? No item 5, realiza a transformação de dados, né? Após conectar-se à fonte de dados, né, o usuário ele consegue realizar transformações como filtragem, unir tabela, renomear a coluna, remover linhas indesejadas, né, que é justamente fazer as tratativas. E no item 6, consegue-se carregar os dados do Power BI, né, configurando as opções de conexão, e, se necessário, realiza a transformação de dados, clicando em carregar ou editar para trazer os dados para o Power BI. E a partir daí, né, será carregado os dados na memória e o usuário consegue, né, criar as visualizações e as análises que ele achar necessário. Essa é a aula introdutória, né? Encerramos por aqui. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula.